você esteja bem, respeitando as regras do isolamento social. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dados e cidadania e sobre como a ação governamental no Brasil está se dando nesse período de crise proveniente da pandemia da Covid-19. E ao longo dos próximos minutos a gente vai conversar um pouquinho sobre os dados que são gerados em volume cada vez maior, em um período menor de tempo, sobre os usos recentes desses dados. Depois nós vamos passar para a realidade brasileira, os usos e as perspectivas no Brasil e, por fim, os não usos desses dados e uma perspectiva de um cenário futuro referente à população brasileira. Vamos lá? Quando a gente fala de Big Data, a gente se refere a esses grandes volumes de dados. Estima-se que a maior parte dos dados disponíveis na internet, os dados que são gerados e alimentam a rede mundial de computadores, tenham sido gerados nos 2 últimos anos, ou seja, cada vez mais nós geramos dados em uma velocidade crescente. E em números, o que isso significa? Em dados de 2018, significa que cerca de quase 2 anos atrás, a gente já gerava cerca de 500 bilhão de tweets por dia. A gente gerava quase 100 milhões de publicações do Instagram a cada dia. Com relação a 2019, a gente está falando de quase 4 milhões de buscas no Google por minuto. A gente está falando de 4,5 milhões de visualizações de vídeos no YouTube por minuto e cerca de 700 mil horas de visualizações de vídeos do Netflix por minuto. É muita coisa, né? E como que esses dados chegam no nosso dia a dia? Como as empresas se aproveitam disso? As empresas aproveitam dessas informações porque esses dados revelam preferências das pessoas. Eles revelam como as pessoas vão se comportar ou aquilo que elas desejam obter, desde uma seleção de um produto que você visualiza um anúncio, ou mesmo até a sua impressão digital no desbloqueio de um telefone, tudo isso pode ser usado e é usado pelas empresas para gerar inovação, para gerar redução de custos, para gerar diminuição de erros, agilidade nas tomadas de decisão, sobretudo num cenário de restrição orçamentária, né? E para propor soluções para problemas cotidianos. E essa solução de problemas, ela vem da maior capacidade de processar esses dados. E isso se dá por meio da inteligência artificial, que aumenta essa capacidade de tomada de decisão, tentando emular o comportamento humano, ou seja, a criação de uma inteligência que se dá por meio desses algoritmos. Dentro da inteligência artificial, a gente tem um subconjunto que é chamado de aprendizado de máquinas, ou machine learning, no termo original do inglês. E esse machine learning, ele propicia um aprendizado da máquina pelos seus próprios erros e acertos. O exemplo mais contundente que nós temos desse aprendizado de máquinas foi um projeto chamado AlphaGo, da empresa DeepMind, que posteriormente foi adquirida pela Google. E o que era o AlphaGo? Era um projeto com o objetivo de ensinar um jogo milenar chinês chamado Go para uma máquina. E ela foi praticando sozinha, dado o conjunto de regras do jogo, até que ela soubesse efetivamente jogar. E como desafio para a máquina, foi proposta uma série de jogos contra o campeão mundial. A máquina ganhou a série de jogos. Isso aponta boas perspectivas, na medida em que essa tecnologia, que hoje é rudimentar e aplicada a um jogo com regras bastante simples, ou outras tarefas, tais como guiar um veículo, para possibilidades futuras muito mais complexas, em que essas máquinas tenham
habilidades talvez melhores do que as humanas. Mas acompanhadas dessas potencialidades positivas, também existem séries de questões que são potencialmente negativas. Ainda dentro do exemplo do AlphaGo, o campeão mundial que foi derrotado pelo robô, ele em 2019, ou seja, cerca de 3 anos depois da derrota dele, ele anunciou a sua aposentadoria. O que é especialmente problemático porque, utilizando as palavras da Forbes, aquela publicação que lista os bilionários, né, entre outras coisas, mas nas palavras da Forbes, pode criar um ambiente para frustração, desapontamento e sensação de perda de propósito das atividades humanas, né? Ou seja, se a gente tem um campeão mundial de uma modalidade no topo da sua carreira que decide se aposentar porque perdeu para uma máquina e alegando que a máquina é imbatível quando comparada às habilidades humanas, a gente se pergunta se realmente a nossa existência não vai ser facilmente solapada pela presença dessas máquinas, né? Outro exemplo que a gente tem, que é bastante ilustrativo, é o filme Sully, que está disponível no Netflix para quem quiser assistir, ou em outras plataformas também deve estar, com o Tom Hanks. É um filme baseado em fatos reais sobre a história do piloto que aterrissou um avião no Rio Hudson, no meio de Nova York, quando percebeu uma falha no motor. Posteriormente, esse piloto teve a sua decisão de fazer um pouso que salvou centenas ou talvez milhares de vidas, ele teve a sua decisão questionada num tribunal. E o filme se desenrola a partir de simulações computacionais, e eu não vou falar mais para não dar spoiler. Mas assistam, é um belíssimo filme. Outro exemplo de filme que a gente pode utilizar para retratar essa situação é o Blade Runner, um clássico dos anos 80, mais precisamente 1982, com o Harrison Ford. Recomendo fortemente que vocês assistam. E esses algoritmos, eles também estão sendo utilizados em situações reais, práticas e diretamente relacionadas à pandemia que a gente está vivendo. Uma notícia recente da Folha de São Paulo apontou que a inteligência artificial está sendo usada na tomada de decisão sobre a ocupação dos leitos de UTI no Brasil. E também nessa reportagem é apontado outro aspecto a ser considerado, que são os limites da inteligência artificial frente a conflitos éticos. Ou seja, a decisão que a máquina é levada a tomar, ela tem implicações éticas? Será que sempre é melhor a gente escolher tentar salvar uma vida de uma pessoa jovem em detrimento de um idoso, por exemplo? Não estou falando que eu tenha a resposta para isso, nem que ninguém tem, mas se nós temos uma certeza é que a máquina não pode decidir isso sozinha por nós. Ela não necessariamente vai ter condições de fazer essa escolha ao mesmo tempo que um humano. E além dessas questões de atendimentos pontuais na área de saúde, ou mesmo da questão da política de saúde que está sendo adotada no Brasil nessa pandemia, esses grandes conjuntos de dados e essa inteligência artificial, ela não necessariamente está sendo utilizada na sua potencialidade para atender os brasileiros. Isso porque o Brasil dispõe de dados em quantidade razoável sobre os seus cidadãos. Ou seja, sabemos quem são os brasileiros. Será que realmente sabemos? Nós sabemos quantos somos, né, no caso. Mas a gente tem muitos recortes feitos sobre o Brasil. Pelo censo, pela PNAD, por fontes do IBGE, por outras pesquisas. Mas a gente tende a ter recortes de números. Quantos são os brasileiros? Quantos são os ricos? Quantos são os pobres? Quantos são
os brasileiros estratificados por cor, estratificados pela sua condição de trabalho, tudo isso é feito em grandes números. Mas, assim como a gente viu que um telefone celular é capaz de enviar mensagens sobre as nossas preferências, a administração pública brasileira tem sido muito pouco capaz de pegar informações e tratar as informações sobre cada brasileiro. E essa pandemia tem revelado isso para a gente de uma forma muito assustadora. Se a gente pegar a tentativa de auxílio financeiro aos brasileiros mais necessitados, o que a gente tem? A gente tem um panorama dessa situação que, com base nos dados de trabalho, a gente percebe que cerca de 40% da força de trabalho do Brasil exerce as suas atividades cotidianas por conta própria ou de maneira não registrada formalmente. E se a gente somar isso aos outros 10, 12%, vai variar de acordo com o mês que se pega o dado, mas em torno de 12% de pessoas que estão desocupadas, a gente tem praticamente metade da força de trabalho do Brasil em uma situação que pode ser considerada precária, ou seja, deveria ser o alvo direto e preferencial da atuação governamental. A gente está falando de metade da população brasileira em condições, em idade de trabalhar. E como que o governo não utilizou esses dados para poder acessar essas pessoas para fazer esse auxílio emergencial? O governo desenvolveu um aplicativo e fez um sistema de atendimento por meio dos bancos públicos e da Receita Federal do Brasil. Claramente, a gente vê que a Receita Federal não seria o órgão mais capacitado para atender, para acolher essas pessoas. Isso porque, usualmente, a Receita Federal ela trabalha com pessoas que têm uma renda mínima de 28 mil e poucos reais por mês. Ou seja, ela trabalha justamente com as pessoas que são de um conjunto complementar a esse que o governo tenta atingir hoje. Para as pessoas que trabalham como microempreendedores, o popular MEI, essas pessoas têm acesso via aplicativo. Para outras pessoas que são empregadas de outras organizações, de empresas, existe a RAIS, que tem uma relação de quem são essas pessoas. Mas e as pessoas que estão precarizadas? Será que realmente a Receita seria a forma mais fácil de se atingir esse público? Por que não o CRAS? Ou por que não tentar diretamente cada uma das pessoas que tem registro no país, assim como foi feito nos Estados Unidos, entre erros e acertos, mas mandaram um cheque para cada pessoa que mora nos Estados Unidos. Quer dizer, a busca dessa informação de cada brasileiro por meio do seu vínculo de trabalho, ela remete a uma situação pré-Constituição de 88, ou talvez até pré-Sistema Único de Saúde, em que a necessidade de um vínculo empregatício foi substituída pela simples existência enquanto cidadão. Ou seja, no antigo INAMPS, a pessoa precisava de ter um vínculo empregatício para ser atendida em um sistema de saúde. Depois o Brasil optou por não fazer isso. Decidiu-se que qualquer brasileiro deveria ter acesso ao sistema de saúde, que a saúde seria um direito básico do brasileiro. Então a gente está retomando uma condição de pelo menos 30 anos atrás, né? E existem outras possibilidades, os CRAS ou o próprio cartão do SUS. Por que não utilizar esse cartão para o atendimento das pessoas? E outras tentativas foram feitas em escala menor, em escala municipal. Por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte distribuiu cestas básicas para as populações mais diretamente atingidas com base na matrícula escolar dos filhos. Tudo bem, não alcançou 100%,
mas também diversificou a sua tentativa de atuação. Quer dizer, existem possibilidades e o que fica evidente é que, além de não ter um plano de emergência, o governo, a administração pública federal do Brasil demorou a pôr esse plano, esse não plano emergencial em prática, do jeito que fosse. A consequência imediata, no meio de uma pandemia em que há recomendações para que todos fiquem em casa, a gente vê aglomerações diárias nas portas da Caixa Econômica Federal, das pessoas muitas vezes em busca de informações, porque o governo sequer se planejou para atender as pessoas que não têm acesso à informação com qualidade, pessoas que moram em zonas rurais, pessoas que moram em aglomerados, em favelas, em comunidades. Ou seja, nada disso foi feito nessa atuação com a dedicação que o brasileiro merecia. E essa situação ela é especialmente problemática se a gente juntar esse panorama da falta de informação do governo sobre os brasileiros ao problema previdenciário, que é cada vez mais grave, tanto que entre uma proposta ruim ou uma proposta adequada, nós temos a necessidade de uma reforma previdenciária, porque o sistema tal como está, ele não aguenta. A população brasileira está envelhecendo, a gente tem menos mortalidade, a gente tem mais longevidade e a gente tem pessoas tendo menos filhos. Ou seja, a questão previdenciária no Brasil ela é urgente. E como vai ser daqui a 30 anos, 20 anos, talvez 10, se a administração pública brasileira permanecer sem informações de qualidade sobre os brasileiros? As pessoas vão chegar em idade que elas não têm mais condição de trabalhar e não vão poder se aposentar porque trabalharam na informalidade, tiveram vínculos precários. Uma proposta que vem sendo analisada no Brasil e em vários outros países é a possibilidade de se estabelecer uma renda básica universal. Ou seja, cada cidadão teria direito a um determinado valor mensal simplesmente por ele existir, sem nenhuma condicionante, independente de ser rico, de ser pobre, e não para fazer ninguém milionário, mas para evitar que as pessoas morram de fome ou para garantir que essas pessoas tenham direitos básicos, a cidadania, uma existência digna. E essa proposta de renda básica universal, ela está sendo aplicada com muitas dificuldades aqui no Brasil, agora, nessa situação, que é proposta como uma renda básica emergencial, também apelidada de Corona Voucher. Mas isso é tema para o nosso próximo encontro. Em resumo, hoje a gente viu como grandes volumes de dados possibilitam avanço tecnológico, possibilitam inovações e reduções de custos e aumento das possibilidades corporativas e empresariais, mas também tem influência direta sobre questões éticas a serem estudadas o quanto antes. A gente também viu que o governo brasileiro e a administração pública brasileira, em todos os níveis, ela tem tido enormes dificuldades por não ter dados de qualidade para trabalhar com o coronavírus, ou seja, a nossa tomada de decisões está sendo gravemente atrasada porque o Brasil não conhece adequadamente os seus brasileiros e que isso pode ser um problema cada vez mais sério e que nós precisamos de propor soluções para isso. No próximo encontro nós vamos abordar a proposta de renda básica universal. Um abraço e se cuide!